assunto que é muito importante para nós nos desviarmos do mal, do caminho que nos leva à perdição. Porque muitas vezes a gente pode pensar que está fazendo a coisa errada, a coisa certa, mas está fazendo errado. Quando é que a gente faz certo? Quando a gente se alinha com a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos obedecer. Seja para a gente até passar por um problema, seja para a gente sofrer. Mas a gente tem que obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos colocar em pé e vamos então entrar na presença de Deus com louvor em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre a altura do seu coração, né? Em obediência a Deus, em humildade diante de Deus, e vamos entrar na presença dele em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos diante de Ti nesta noite, meu Deus, para Te adorar. Chegamos diante de Ti para Te engrandecer, para Te louvar, porque sabemos que o Senhor é bom, sabemos que a Sua misericórdia estende-se de geração em geração. Então, meu Deus, tenha liberdade nesta noite para operar, tenha liberdade, meu Deus, para abençoar, meu Pai, aqueles que estão diante de Ti, meu Pai, meu Deus, dispostos a Te obedecer. Em nome de Jesus, meu Pai, vai conosco nesta noite. Venha, meu Pai, com o Teu poder, Senhor, te manifestando de uma forma especial. Dando-nos, ó Pai, entendimento, sabedoria, conhecimento, para que possamos, meu Pai, fazer a Tua vontade. Meu Deus, te agradar em tudo, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Diga graças a Deus. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que observar muito as nossas palavras, aquilo que nós falamos, até para os nossos pensamentos. Nós temos que vigiar, porque as nossas palavras, elas ditam o nosso futuro. Aquilo que nós falamos ontem é o que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que nos acontecerá amanhã é o resultado das nossas palavras hoje. Então nós comemos das nossas palavras. Amém? Amém. O que vocês comem em casa? Arroz, feijão, pão, macarrão? Não é? A Bíblia diz que nós comemos, nos alimentamos com as palavras. Jesus disse: nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus falou isso agora no Novo Testamento, quando Ele veio, mas no Novo Testamento não tinha sido escrito. 90 anos depois da morte de Jesus é que se começou a escrever então o Novo Testamento. E quando Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disto viverá o homem. Onde é que estava escrito? Pentateuco. Isso. Qual é o capítulo e versículo, sabem? Não. Deuteronômio capítulo 8, se eu não me engano, versículo 2. 3.
3. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que está escrito lá: e te humilhou e te deixou passar fome, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então as nossas palavras têm que estar alinhadas com a palavra de Deus. Quando você fala de acordo com a palavra de Deus, você movimenta o céu, você movimenta a terra e você movimenta o inferno. As três áreas são atingidas através da nossa palavra. Quando você fala, crendo naquilo que você está falando, quando você fala por fé, o poder de Deus entra em ação. Quando você determina aqui na terra acerca de qualquer coisa que você pede, a luz brilha no seu caminho. A luz ilumina a sua estrada. O salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está escrito no capítulo 8, versículo 20 de Isaías. Querem acompanhar, por favor? Glória a Deus. Que a exposição das palavras de Deus produzem luz. É 8:20. Isaías. A exposição das palavras de Deus produz luz. Irmãos, é assim, quando o pastor está aqui na frente pregando, está aspergindo luz na plateia. Quando você fala, você está emitindo luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. De tal forma brilhe a vossa luz, que vendo os homens as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A nossa irmã que nos antecedeu falou a respeito das palavras desse haja. Deus, diante da escuridão, diante das trevas, ele não ficou desanimado, triste, abatido, pensando: puxa vida, quanta escuridão, que coisa esquisita. Mas ele transformou as trevas ele disse: haja. E o resultado nós temos. Todo dia que nós vemos o sol bater na nossa janela, é resultado das palavras dele. E as nossas palavras produzem os mesmos resultados. Não é diferente. Ah, mas foi Deus que falou. Você também é Deus. Você também é Deus. Amém? É um pouquinho menor que um anjo. Capítulo 8, versículo 4 de Salmos nos dá essa informação a respeito da importância que nós temos. Mas nós nos desvalorizamos, nós nos desmerecemos. Quando nós vamos orar, infelizmente, isso é a maioria. Fala: puxa, chega diante de Deus: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó e cinza, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O Senhor é grande, eu não sou grande. A gente se desmerece. Como é que você é pó e cinza, se você foi comprado por um alto preço? Quem paga um alto preço por alguma coisa que não vale nada? Mas se for uma coisa preciosa, se paga um alto preço. Você foi resgatada da sua vã maneira de viver, e foi resgatada a preço muito alto. Não foi com ouro nem com prata, mas foi com sangue precioso, valioso. Você foi resgatado para Deus. Então você tem um alto valor para Deus. Você é alguém muito especial. Deus te comprou através de Jesus para a sua glória. Vamos ver o capítulo 8, versículo 20. Provérbios, Isaías. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se você não falar de acordo com a palavra, você não tem luz. As minhas palavras, elas são ocas, elas são vazias, elas não valem nada. Mas se eu falar de acordo com a palavra, ela tem muito poder. Ela manifesta a luz.
Então, quando você vai orar, lembre-se de que você tem autoridade, você tem poder, você tem luz. E o diabo, ele é trevas. Quando você emite luz no ambiente, o ambiente fica iluminado, as trevas vão embora. Então a palavra de Deus, ela produz luz. O velho Jó, ele dizia: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará no teu caminho. O salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela produz luz. Eu queria até dizer para os irmãos que eu não sou pessoa eloquente eu sou mais, meu ministério é mais para ensinamento, tá bom? Então não fiquem preocupados, não dou pulo aqui não. Então, nossa, é mais para a gente aprender, tá bom? Então o que acontece? As nossas palavras, elas têm autoridade, não somente aqui na terra, ela tem autoridade no céu também. Estão lembrados do Daniel? Daniel, lembra do Daniel? Quantos dias orou Daniel? 20. Por quê? No primeiro dia que o Daniel resolveu buscar a Deus, se humilhou diante de Deus, veio a bênção para ele. Primeiro dia. Mas ele ficou 21 dias orando. Por quê? Muitas vezes você determina algo e imediatamente vem para a sua mão. E às vezes demora um pouco. Porque o inimigo das nossas almas, ele impede da bênção chegar até você. Na verdade, todas as bênçãos que foram compradas por Jesus nos foram entregues. Nenhuma bênção nos falta. A Bíblia diz que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que bênçãos são essas? Todas. Não falta uma. E a gente, quando vai orar, a gente fica pedindo a Deus: Deus abençoa, faz isso, faz aquilo. Está certo? Não. Por quê? Porque Ele já nos deu. Quando você fica orando, pedindo, implorando, pedindo para Deus abençoar, você está fazendo Deus de empregado. Jesus disse: no meu nome vocês expulsam. Nós temos uma procuração pública passada no cartório eterno de Jesus para nós. Amém? Amém. Quem tem essa procuração? Vocês têm? Todos têm. A Bíblia diz: no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, quando você vai no cartório passar uma procuração para alguém, você normalmente o cartorário escreve lá, descreve os seus dados, nome, CPF, RG e tal, e diz assim: nomeio e constituo meu bastante procurador para que em meu nome proceda tais e tais e tais atos. Então você tem uma fazenda e vai no cartório e me dá uma procuração em Bragança. Eu vou lá em Bragança, fecho o negócio com uma procuração que você me deu. Então, quando você vai orar em nome de Jesus, não é você que está agindo, é Jesus no seu lugar. Ele disse: no meu nome vocês expulsam o demônio. Então somos nós que temos que fazer isto. Nós não podemos delegar isto para outra pessoa, para alguém ou para o próprio Deus. Mas vamos ao nosso estudo hoje, que está muito bom. Dei uma arredondada aqui para a gente melhorar a história. Vamos partir do ponto o que é religião, que nós já vimos aqui para cima.
Só relembrando um pouquinho, uma lapizada aqui no que nós passamos na semana passada. Introdução: ouvir a Deus é o mesmo como estar diante dele em audiência. Você entra diante de um juiz numa audiência, você fica ouvindo o juiz falar. Na verdade, você nem fala, você ouve ele falar. Quando você ouve a Deus, é como se você estivesse em audiência com ele, frente a frente, conversando com ele. Amém? Então você, quando ouve a voz de Deus, você tem autoridade, no nome de Jesus, para fazer qualquer coisa aqui na terra. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E de, portanto, ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a autoridade foi dada para Jesus, não foi para nós. Lá no capítulo 10, versículo 19 de Lucas, Jesus disse: eis aí que vos dei poder, dei, verbo dar, no pretérito passado. Dei, não vou dar. Dei autoridade, poder e autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões e destruir toda a força do mal, e nada vos causará dano algum. Então você tem o poder, você tem a autoridade delegada por Jesus para, em nome dele, agir. E você sabe o que acontece? Quando você obedece a Deus e você fala, o mundo espiritual estremece. A Bíblia diz, obedecer a Deus pela fé. Resistir ao diabo e ele vos ataca. É ou não é? Não? Ele foge. Como é que foge uma pessoa da polícia? Já viram, não? O cara pula cerca, pula muro, e cai aqui, cai ali, olha para trás e corre, e cai, levanta e tal, com medo. Quando você obedece a Deus e você resiste à força do mal, o mal não tem como lhe atacar. Por quê? Porque em você existe luz e ele é trevas. Ele não pode te enfrentar. Entende? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muito bem. Então, se ouvirmos o que ele nos diz lá na audiência, nada, absolutamente nada nos faltará. Nunca nos vai faltar. Porque ele é o nosso alimento. Ele é o nosso suprimento. Vamos mais um pouquinho. O nosso amanhã depende do nosso hoje. Se nos juntamos com alguém, é porque estamos de acordo, sim ou não? Você não anda junto com alguém sem estar de acordo. Amós 3:3. Lá no capítulo 32, do 1 ao 7 de Deuteronômio, Deus está falando: ouvi, terra, a minha palavra. Não somente terra, mas ele fala céus e terra, a minha palavra. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus. E o que é ouvir a palavra, pessoal? Não. Obedecer. Ouvir a palavra de Deus é fazer o que ele manda. O pastor tem uma filha e ela tem 17 anos e quer sair com o namorado. E fala para ele: papai, eu posso sair com o meu namorado hoje? Ele disse: olha, filha, pode, mas eu quero você aqui 11 horas da noite em casa, tudo bem? Você está me ouvindo? E ela falou sim. E ela saiu e chegou em casa 3, 4, 5 horas da manhã com a cara deslambida. E o pai estava no portão arrancando os cabelos, onde é que está essa menina e tal. E quando ela chega, ele raia com ela e diz: menina, você não me ouviu?
chamais Senhor, 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 e não fazeis o que eu amo. É importante fazer o que Deus manda. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. Muito bem. O nosso amanhã depende do nosso hoje, tá? Nós não podemos, nós podemos ver e ouvir de tudo, viu, pessoal? Nós podemos em qualquer ambiente ver as coisas, ouvir as coisas, não tem importância. Ver e ouvir de tudo, porém reter somente aquilo que é bom para a nossa edificação. De qualquer lugar que tiver alguém conversando, eu consigo tirar uma coisa boa. Qualquer lugar que a pessoa estiver conversando, está xingando, está falando, de repente fala alguma coisa, com isso ali não interessa. Aquilo que ele falou de negativo não me interessa, mas aquilo que falou de bom, eu vou retendo, porque são pedras preciosas, que eu vou acumulando no entendimento. Então, em qualquer lugar que você estiver, você pode ouvir de tudo, você pode ver tudo, mas retenha aquilo que é bom. Selecione as palavras e guarde para você, que você um dia vai usar. Está escrito no livro 1 Tessalonicenses 5:21. Aquele que conseguir resolver duas equações do Espírito Santo estará imune. Quer dizer, está protegido de todo mal. Estará imune e mal nenhum lhe alcançará. Duas equações. Está escrito também no capítulo 8, versículo 5 de Eclesiastes, né? Que é aquele que guarda os mandamentos, mal nenhum lhe alcançará, não experimentará nenhum mal. Se alguém perguntar como é que é o mal, não sei, nunca experimentei. Você nunca vai experimentar o mal. Quando? Quando você guarda os mandamentos. E o que é guardar o mandamento? É guardar aquilo que Deus fala, é ordem. Quantos mandamentos nós temos na Bíblia? Cerca de 8.000. Mas não são 10. Tudo que está no imperativo é ordem. E ordem é para ser obedecida. Nós falamos agora, resistir ao diabo é uma ordem. Você precisa resistir. O mal vem para lhe atacar, você não pode se apavorar. Você não pode ter medo. Você não pode ficar desesperado, chorando, pedindo, Deus me socorre. Não, você toma à frente e resolve o problema. Você tem ferramentas, você tem poder, você tem as armas que você precisa para você vencer o mal. Qual é a palavra de Deus? Senhor, está escrito. Você menciona a palavra. Não adianta você falar sem você mencionar a palavra, não vale nada. Está escrito. Pelas feridas de Jesus eu fui. E tem gente que fala assim, a minha diabetes, a minha dor de cabeça. Olha o que a Bíblia diz. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos. Ele levou o que? As nossas enfermidades. Ele estava mentindo? Não, falou a verdade. Mas quando nós somos atacados pelo diabo, a gente fala que é a minha dor de cabeça, a minha diabetes, a minha não existe. As minhas doenças Jesus levou. E é o diabo. Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então tem que haver uma diferença grande entre Deus e o diabo. Se você é de Deus,
manifeste-se desta forma. Ah, mas o negócio é difícil, não tem condição. Não tem condição. Para Deus não existe nada difícil nem impossível. Quando você entende isso, aonde você estiver, no mercado, na padaria, no açougue, na farmácia, na rua, alguém reclamou que está com uma dor, não sei o que lá, você vai ler e manda uma embora. E o que é que acontece? Acontece que a pessoa depois fala assim, puxa vida, que maravilha, não tem mais nada. Pode fazer isso? Pode. Eu estava em Atibaia, não sei se eu já contei isso para vocês. Eu e a minha mulher, uma pena que ela não está aí. Para não... Eu estava andando, eu e ela, um camarada na nossa frente. A uns 5 metros ou mais, uns 5 a 7 metros. Como daqui a onde está essa senhora aqui? Uns 5 metros. De repente, eu não sei porquê, esse indivíduo cai. E cai e fica espumando, os olhos arregalados e bufando no chão, todo torto. E aí os vizinhos estão dizendo, socorre, pelo amor de Deus, não sei o que lá, e tal, chama o SAMU, chama a polícia, chama a ambulância, não sei o que lá, e corre daqui, corre dali. E eu fui me aproximar do cidadão, quase que me lincharam. Não, moço, pelo amor de Deus, o homem está mal, não sei o que lá, ele já chamou a polícia. Eu falei, demônio, sai deste tema agora, pega o que é seu, bate nele. O que aconteceu? O homem continuou lá no chão caído, espumando, não foi? Não, ele se levantou, saiu, virou a esquina, desapareceu. Eu sabia quem era? Não precisa saber. Nós temos autoridade disso. Quando chegou a ambulância, chegou a polícia, não sei o que lá, aquele desespero todo, eles falaram assim, mas cadê a pessoa que estava morrendo aí? Não, o moço aí fez uma reza aí, fez até aí e tal, e ele saiu andando. A gente não queria nem que mexesse, mas de longe mesmo ele falou aí umas palavras aí, e o homem se levantou e saiu andando. Ah, vocês estão mentindo, como é que vocês chamam a polícia, chamam a ambulância? É mentira de vocês. Está entendendo? Vocês podem fazer isso? Podem. Por que vocês não fazem? Porque são tímidos. E ainda querem entrar no céu. A Bíblia diz que os tímidos não é do reino de Deus. Então nós temos que ser corajosos. Nós temos que enfrentar. O problema vem, mas ele é muito pequeno diante de Deus. Quando você vê arrumar-se coisa na sua vida, o problema é muito sério, você se lembra que Deus é maior. E você é de Deus. Se você usar a autoridade que você tem, irmãos, você fala assim, mas a minha fé é pequena. Irmão, não tem importância que a sua fé seja pequena. Não há problema que você seja pequena. Só que você tem que usar a autoridade que você tem. Por pequena que ela seja, ela vai funcionar. E uma coisa interessante é que a gente, quando vai orar, pede a Deus que lhe dê fé. Senhor, me dá fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Uma certa vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus, tá bom, está aí uma pá de fé para você. Não. Jesus disse, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esta moreira, desarraiga-te e precipita-te no mar, e ela vos obedeceria. Não precisa ter grande fé. É claro que quanto mais fé você tem, melhor. Como é que você adquire fé? Você adquire fé só de uma forma, só de uma maneira, não tem outra. É ouvindo a palavra de Deus. É ouvindo aquilo que Ele te diz. Quando você diz, quando você ouve e você age, o poder de Deus entra em ação. As suas palavras assim, você determina, você manda que o mal desapareça,
E aquele mal, ele pode tentar continuar resistindo. Mas quando você determina, você tem um anjo que vem para te ajudar. Mas não conseguiu um anjo. No caso do Daniel, o anjo ficou retido por 21 dias aqui na superfície, aqui na atmosfera, segurando a bênção. O anjo trouxe a bênção até Daniel, chegou aqui na atmosfera. Ele foi detido pelo príncipe do rei da Pérsia, que era um demônio que dominava aquela região. Por 21 dias ficou lá preso, lá que não conseguia sair. De repente o anjo pediu socorro, veio Miguel. E aí então lutou com aquele demônio, e o anjo desceu, e Daniel estava lá orando, no quarto. Você imagina a pessoa orando num quarto fechado, de repente a luz olha um pouquinho e vê um cara de branco na sua frente. Arrepia, né? As pernas de Daniel batiam assim uma na outra, de medo. Pensar que fantasma, né? E o anjo disse: não temas, Daniel, não temas, não tenha medo. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim porque Deus me mandou. Certo? Não. O anjo disse: eu vim por causa das tuas palavras. Não foi porque Deus mandou. Eu vim por causa das tuas palavras. E aí deu recado e tal. Então Daniel ficou 21 dias orando, mas ele recebeu a bênção dele na mesma hora que ele abriu a boca dele. A bênção já foi liberada, mas não chegou até ele. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 3 de Efésios, que todas as bênçãos foram nos entregues já. Já temos todas as bênçãos em nossas mãos. Mas muitas vezes a gente não consegue desfrutar delas, porque elas não estão manifestadas nas nossas vidas. O que faz a nossa bênção se manifestar? É você crer e determinar que aquilo aconteça na sua vida em nome de Jesus. Então, quando você entender dessa forma, não vai ter problema. Como eu estava falando, quando você determina, quando você fala, quando você ora, quando você dá voz à palavra de Deus, vem socorro do céu. E aí você vê que a coisa não se resolve na mesma hora, demora algum tempo, vem um segundo anjo, um terceiro anjo, um quarto anjo, um quinto anjo, 100 anjos, 1 milhão de anjos, seja lá quanto for, para cumprir a sua palavra. A sua palavra. Você entende isso? É forte demais. Quando você determina em nome de Jesus, vem socorro do céu. O anjo vem e te dá a tua bênção. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Capítulo 103, eu acho. Salmos, capítulo 103. Capítulo 103 de Salmos. Acharam? 103. O capítulo 103, toda a Bíblia tem. Quem achou, diga amém. 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 Isso, leia quem tem a voz bonita aí, vamos ver. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você está lendo o capítulo 103, versículo 20, tá? Ah, não, versículo 20 não. Deixa eu colocar o versículo, desculpa. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força e guardais os meus mandamentos.
obedecendo a voz da sua palavra. Ótimo, obedecendo a voz da sua Palavra. aí, mas é a voz da palavra de Deus, e não é a nossa. Deus não fala. Glória a Deus. Deus não fala pessoalmente hoje. Deus falou através dos profetas, até João, através dos profetas. A partir de então, Deus fala só através do Filho. Quem é o Filho? A palavra. Quem é que dá a voz da palavra de Deus? São os anjos? Não. É Deus? Não. Somos nós. Quando você dá a voz da palavra de Deus, os anjos estão de prontidão. E eles obedecem à voz da palavra de Deus que você falou. Amém? Então eles vêm ao seu socorro. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em força ou em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Quem dá a voz à palavra de Deus somos nós, os homens e mulheres de Deus. Amém? Então você pode ter certeza de que a sua bênção, ela é respondida. Mas não peça a bênção a Deus. Irmão, mas se eu estou precisando, como é que eu faço? Agradeça a Deus. Senhor, obrigado, porque a tua palavra diz que é o Senhor que supre cada uma das minhas necessidades. Você está passando fome, você está passando necessidade. Como é que você faz? Agradeça, porque a tua palavra diz que é o Senhor que supre cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. E você proíbe o mal de tocar na sua vida, aquilo que impede o seu crescimento, aquilo que impede de você ter sucesso. Você proíbe. Você se levanta contra o mal, proíbe, e ele tem que te obedecer, tem que bater em retirada. Amém, Jesus? Amém. Vamos nós um pouquinho para baixo. Quais são as duas equações que nós precisamos descobrir? Nada nos atinja. São duas equações na Bíblia para a gente resolver. Quais são? Está escrito no livro de Jó, capítulo 34, versículo 3 e 4, o seguinte, mais ou menos assim: as palavras estão para o ouvido, assim como o paladar está para o alimento. Então nós temos aí uma equaçãozinha, né? Um sistema do primeiro grau, inclusive, facinho de resolver. As palavras estão para o ouvido, assim como o paladar está para o alimento. A hora que você discernir isto, nada vai lhe faltar. Por quê? Porque Jesus disse que não é com os olhos que você deve enxergar, é com o ouvido. Capítulo 8, versículo 18 de Lucas. Vede, pois, como ouvis. Então, como é que você tem que se ver? Como você ouve. É um câncer. Como é que você tem que se ver? Curado pelas feridas de Jesus. Por quê? Porque você ouve aquilo que está escrito. E você então fala, você se expressa. E quando você faz isso, Deus se responsabiliza pelo resto. Jesus disse: tudo que você disser será feito da maneira como você disse. Como é que você diz? Não posso, não consigo, não adianta, não tem jeito. Vai ser feito. E se você fala, eu posso todas as coisas daquele que me for dar, vai ser feito? É tudo que você disser. Glória a Deus, aleluia. Posso fazer uma pergunta? A quem pertence o poder da vida e da morte? Você sabe? Hã? A Deus. A Deus. Quem mais concorda com o irmão Toninho? O poder da vida e da morte pertence a quem? Hã? A Deus. A língua, a palavra. Mostra para eles, capítulo 18, versículo 20 de Provérbios, né?
Provérbios 18, 20 e 21. Veja a quem pertence. O pastor está afiado. Acharam? Vamos ler? 18, 20 e 21. Diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Então, do fruto da minha boca vai se fartar o meu ventre. Então não é com arroz e feijão, é com as minhas palavras. Olha lá. Deus diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor que a terra produz. E muita gente não está desfrutando disso. Se perguntar, você quer ser bem sucedido? Você quer ter abundância? Quero. E você está disposto a ouvir? Não, porque ouvir dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que contradizer os seus sentidos físicos. A Bíblia diz que vivemos por fé e não pelo que vemos. Segundo aos Coríntios 5, 7. Vivemos por fé e não por vista. Quem vive pela vista, pelo que enxerga, é pessoa que não acredita em Deus. Pessoa materialista. Mas nós temos que viver pela fé. Deus disse: o meu justo viverá da fé, pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Então nós temos que avançar. Nós temos que viver pela fé. Nós temos que nos colocar diante de Deus como valentes. Mas tem muitas pessoas que são ímpias. Ímpias estão dentro da igreja, infelizmente. O que é ímpia? Aquela pessoa que ouve a palavra, mas não obedece. Entende? Capítulo 28 de Provérbios, ainda aí, um pouquinho mais para frente, está dizendo que o ímpio foge sem que ninguém o persiga. Está escrito assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como leões, valentes, ousados. O ímpio foge e o justo enfrenta. O que nós temos sido? Ímpio ou justo? Quando vem um probleminha, a gente amolece e tal, e fica pedindo para um e para outro para orar pela gente. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Vocês conhecem o crente 6 horas? Conhece o crente 6 horas? Quem conhece? 6 horas por ano. Quem não conhece o crente 6 horas? Conhece? 6 horas por mim. Isso. Vocês oram por mim. Para orar por uma pessoa, você precisa saber o que ele precisa. O que ele está precisando, qual é a fé dele, fortalecer ele na fé, para que haja milagre. Jesus disse: se 2 ou mais pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será concedido pelo Pai que está no... Ou seja, 2 pessoas concordando na terra, Deus não pode ser contra elas. Se 2 ou mais pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será concedido pelo Pai que está nos céus. Ele não nega benefício algum àqueles que andam em retidão. 84 de Salmo, capítulo, versículo 11. Bom, vamos lá. Seitas e heresias é um assunto muito antigo, muito velho. Vem desde a fundação do mundo. Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus, até que apareceu
uma informação distorcida. Alguma coisa diferente daquilo que eles tinham ouvido do próprio Deus. Então você está aqui na igreja, recebe a palavra e uma pessoa na rua te interpela e fala uma porção de coisas até bonitas, e você se esquece da palavra e segue aquela pessoa que só tem filosofia, só tem heresias para te ensinar. Por quê? Porque é mais fácil seguir. Seguir a Jesus não é fácil. Quem quer seguir a Ele tem que negar, a primeira coisa tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir. Tem recompensa? Sim. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, aqueles que a Ele se aproximam, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador quer dizer premiador. Você recebe um prêmio, recebe um troféu, recebe uma recompensa de Deus. Galardão quer dizer prêmio, troféu, recompensa. Entende? Por quê? Porque você foi valente. Porque você venceu a batalha. Aqueles que fogem não têm recompensa. Vamos lá. Fundamentando esta parte aí, que a informação distorcida, está lá em Gênesis 3:1 e 2 aos Coríntios 11, 3 e 4. Vamos lá. 2 aos Coríntios 11, 3 e 4. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Está difícil para entender, não? 2 aos Coríntios 11, 3 e 4, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Entende aí, pessoal? Você não pode se deixar corromper. Tem uma, não vamos falar um pouquinho mais para baixo dela, tem uma seita aí que vai de casa em casa, de casa em casa. Estão errados? Não. Estão fazendo certo. Parece que estão fazendo certo. Mas no fundo, leva lá o casulo deles e lá ele faz a sua cabeça. Mostra as coisas que muitas vezes você não consegue descobrir aonde está a heresia que eles pregam. Primeiro, a Bíblia deles é diferente da nossa. Tem muita coisa que eles mudaram. Quer ver? Quando chegar um testemunho de Jeová na casa de vocês, pede a Bíblia deles. Tem Bíblia aí, moço? Tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você vai lá em João capítulo 1, versículo 1. Só para você ficar esperto. É uma das heresias. Está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e a nossa Bíblia diz que o Verbo era Deus. A deles não. A deles diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Nós temos um único Deus, Verbo. E eles acreditam em vários, né? Que era um Deus, então Jesus não é o Deus verdadeiro, é um Deus qualquer para eles. Tá? Então, fiquem espertos para não caírem nessa cilada. Vamos lá. Os hebreus sabiam, mais um pouquinho para cima. Os hebreus sabiam que o Senhor era o único Deus verdadeiro, mas Moisés demorou um pouquinho no Monte Horebe e eles resolveram fazer um Deus para eles. Bezerro, né? De ouro.
E o Moisés ficou muito irado. Gente, o que nós estamos falando aqui é assim muito superficial, muito simples demais, porque a profundeza disso aqui é em casa chegar ao final. Se a gente for dissecar tudo, o professor lá na universidade, lá no cursinho, sei lá onde, ele te dá apenas um trilho e tal, dá uma lapisada da matéria, mas você tem que ir buscar, você tem que ir atrás, você tem que ler, tem que se informar. A igreja é a mesma coisa. Os crentes da igreja primitiva, eles não se conformavam, eles não ficavam satisfeitos com aquilo que os apóstolos pregavam, não. Foi o apóstolo Paulo que falou, e daí? Chegava em casa, eles examinavam a escritura para ver se estava certo. E a gente às vezes engole tudo e deixa passar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vão nas escrituras. Está correto? Ótimo. Não está correto? Vamos ver onde é que está o erro, vamos consertar. Tá? Porque Deus não se deixa levar. Vamos lá. Mesmo em cima do altar, por aí afora, graças a Deus que aqui não, tem muita heresia. E por aí começa as seitas por aí afora. Vocês sabiam que tem pregadores por aí afora que dizem que Jesus era casado, certo? Ouviu falar? Diz que ele tinha esposa. Ele estava lá lendo, coitado, era indulto, não tinha muita leitura, não tinha muito conhecimento, não sabia acentuação. E estava lá lendo e começou até a chorar. Falou, ai, Jesus era casado, olha o que fizeram com a mulher dele aqui. Mas o que foi, irmão? Rasgaram a túnica de Jesus, está vendo? Não é túnica, é túnica. Outros dizem que Jesus era jogador. Está vendo aqui? Parou a bola, vai entender? Tem essas coisas. Vamos lá. Até alguns hinos que a gente canta, alguns corinhos, a gente precisa, quando eu ouço alguém cantar e está fora da Bíblia, não acompanho não. Eu fico quieto. Aquela parte eu deixo de lá, não acompanho não. Por exemplo, tem um corinho que a gente canta e é lindo e maravilhoso, só que chega uma hora que sai fora da palavra. Conhece aquele corinho que fala, fé mais fé, amor mais amor, quem não tem. A Bíblia manda pedir fé a Deus? Ou ouça o Salvador? A gente aprendeu, peça ao Salvador. Certo? E não é peça ao Salvador. Quem não tem, ouça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Então, pode cantar o hino, o corinho, ok, mas faz assim, fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, usa o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Você entende? Pequenas coisas que te levam a caminhos diferentes. Porque fugiu da palavra não é de Deus. E a palavra, pastor, pedir, dá-se-vos-á? Oi? E a palavra pedir, dá-se-vos-á? Tá, ok. Se a senhora for lá no grego, né, a gente tem que ir lá na origem, né? A palavra pedir, ela tem 9 sinônimos. Não é apenas pedir do modo que nós, os ocidentais, conhecemos. A palavra pedir, que está lá em João 14, versículo 13, e tudo quanto pedides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aquela palavra foi mal interpretada para o nossa linguajar, para o nosso português. Porque pedir
significa esmolar. Me dá um pedacinho de pão, me dá R$1. Significa isso. Pedir. Quem é um pedinte? Aquela pessoa que pede esmola. Aquela pessoa que não é filho. Aquela pessoa que é um estranho. Mas nós que somos filhos, não temos que pedir. Imagina que eu chego na casa do meu pai e fique lá chorando e tal, me lastimando. Pai, me dá um pedacinho de pão. Posso, meu pai, me dá um copinho de refrigerante? Posso pegar um pedacinho de queijo? Filho, a casa é sua, pode pegar na geladeira, aí não tem que pedir nada, a casa é sua. Você está na casa do seu pai, você não precisa pedir. Então nós somos filhos, não temos que pedir. Mas voltando ao seu assunto, 9 sinônimos: pedir, mandar, exigir, prescrever, estabelecer, decretar, decidir, tomar posse da bênção. 9. Qual seria o melhor para nós? Segundo Jesus, que disse que no nome dele expulsaria demônios. Qual seria o melhor? Mandar, exigir, determinar. Ah, mas negócio de determinação aí, essas igrejas aí que ficam falando isso, eu não concordo. É determinar, assim, uma postura de determinar, mas não exigir de Deus algo? Não é para gente, Deus é Senhor. Deus é Senhor, presta atenção. Não se exige de Deus nada. A Deus a gente se humilha, a Deus a gente se rende. Agradece a Ele e dá graças a Ele porque Ele é bom. Senhor, obrigado porque o Senhor curou a minha doença, levou o Senhor Jesus, pelas filhas dele eu fui sarado, tal. Estou falando com Deus. Eu vi para cá, falei, você ouviu o diabo? Pega tudo que te pertence e dá o fora. Isso é determinar. Isso é mandar. Isso é exigir. Deus, manda fogo do céu. Não precisa isso. Você já pensou lá no templo Formosa, quando Pedro e João estavam subindo para a oração nona, a nona, né? 3 da tarde. Era colocado ali na escadaria do templo um camarada que tinha problemas nas pernas. Ele não conseguia ficar em pé, ele não se firmava, ele não tinha artérias. E já há muito tempo ele ali era colocado. As pessoas iam lá colocar, quem sabe até aquela pessoa que levava ele para lá não levava um trocadinho também. Então, que arrecadar isso, um pouquinho para mim, como é que eu estou trazendo aqui. Mas ninguém tinha ainda a autoridade para curar aquele. Pedro e João subiam ao templo. De repente o camarada lá, o mendigo, pediu uma esmola, estendeu a mão. E o Pedro olhou para ele e disse, olha para nós. E ele olhou, mas com a mão estendida, pedindo dinheiro. Pedro disse, não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que temos, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que aconteceu com o homem? Entrou, andou, pulou, entrou no templo, foi uma confusão tremenda, queriam adorar Pedro e João, como se fosse Deus, aquela coisa toda. Então o que acontece? O João, Pedro e João, não ficou lá, Senhor, tem misericórdia desse coitado, Senhor, não sei o que lá, está pedindo. Não, ele exigiu, levanta-te e anda. Vocês estão entendendo? Então é diferente. O pedir também pode. No nosso caso jurídico, pedir é petição. Petição, você não está pedindo ao juiz nada, você está exigindo que ele cumpra a lei. Excelência, tal. Exijo que o direito do meu cliente seja respeitado, porque a lei diz isto. O juiz vai lá na lei, não obedece o advogado, ele obedece a lei. Entende? Então, quando você faz uma petição,
não é pedindo, é exigindo que se cumpra a lei, no caso específico daquela pessoa. Deus, com Deus é diferente? Não. Tudo que você determinar em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado por Filho. Entende? E por que determinar? Quem foi que ensinou a determinar? Você sabe, não? Para não ficar a dúvida, foi a igreja tal, vamos lá para Isaías capítulo 20, 14, 24, 14. Isaías, onde você está, menino? Chegou. Capítulo 14, versículo 24. Todos acharam? Digo amém. Amém. Isso, vamos lá. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim acontecerá. Ele determinou. Quando foi que ele determinou? Primeira vez que ele determinou, quando ele chegou diante das trevas e disse: haja luz. Isso é determinação. Fique curado. Isso é determinação. Você não precisa pedir a Deus. A Deus você agradece. Ao diabo você manda. E quando você manda, ele obedece. Amém? São 9 horas em ponto. Gostaria de não ultrapassar. Se for falar do que tem aqui, vai dar até amanhã, meio-dia. Vocês não têm tempo disponível. Jesus ficou 3 dias pregando. O povo não saiu, ficou lá com fome e não saiu. Paulo ficou uma noite inteira pregando. E só parou porque o Eutico caiu lá da janela e quebrou o pescoço e morreu. Ele foi lá e ressuscitou o moço e voltou para pregar para Deus. Depois eu conto para vocês, eu estava numa família aqui no Corumbá, há uns 30 anos atrás, fazendo umas reuniões assim, e tinha pessoas de todo jeito. Tinha pessoas que tinham problema no coração, pessoas que tinham problema, tinha uma mulher que não podia ter filho de jeito nenhum, tinha um cego de nascença, já tinha lá os seus 48, 50 anos, nunca chegou ao outro dia. Depois